Olá, pessoal! Esse é um vídeo para tirar as dúvidas da primeira atividade de matemática do quarto bimestre. A habilidade que nós iremos trabalhar nesta atividade é a EF 07MA24. Construir triângulos usando régua e compasso, reconhecer a condição de existência do triângulo quanto à medida dos lados e verificar que a soma das medidas dos ângulos internos é um triângulo é 180 graus. Não se esqueçam que nós estamos trabalhando, neste momento, a recuperação, tá? Então, são habilidades que nós já estudamos anteriormente e agora nós estamos retomando, pois se trata de uma habilidade macro, ou seja, uma habilidade essencial para seguir no oitavo, nono e nos outros anos. Tudo bem? Nosso primeiro exercício é da página 4, é a apostila Aprender Sempre, o exercício 1, letra C. Bruno está tentando montar um triângulo com pedaços de canudo medindo 4 centímetros, 6 centímetros e 7 centímetros. Renata acha que ele não vai conseguir, mas Mariana acredita que ele vai montar o triângulo. Qual das duas tem razão? Por quê? Primeiramente, nós vamos retomar o conceito de condição de existência de triângulos, tá? Um deles, ele fala que a soma dos lados, da soma de dois lados de um triângulo tem que ser maior do que a medida do outro lado. Então, por exemplo, ó, 5 mais 8 é 13. 13 é maior do que 12. 5 mais 12 é 17. 17 é maior que 8. 8 mais 12 é 20. 20 é maior que 5. Então, com essa definição, é possível construir um triângulo com medidas 5, 8 e 12, tá? Então, recapitulando. Uma das condições para existir um triângulo é a soma de dois dos seus lados serem maior que o terceiro lado. Então, vamos voltar agora ao problema. Vamos pegar, então, duas medidas possíveis desse triângulo. Então, 4 mais 6 é 10. O outro lado seria 7. Então, 10 é maior que 7. Muito bem, então satisfez a condição. Mas vamos testar para ver se realmente é isso. Vamos pegar agora outras duas medidas, 4 e 7. 4 mais 7 é 11. A medida que sobrou foi 6. 11 é maior que 6. Vamos pegar mais duas medidas diferentes, ó, 6 e 7. 6 mais 7 é 13. E 13 é maior que 4, que foi a outra medida que sobrou. Então, com isso, Mariana estava certa. Realmente é possível construir um triângulo utilizando pedaços de canudo medindo 4, 6 e 7 centímetros. Vamos para o exercício 3. Leia a situação abaixo e responda as questões seguindo a orientação do professor. Bia tem 4 palitos de medidas 4, 9, 15 e 20. Sua tarefa é construir um triângulo utilizando 3 desses palitos. Então, letra A. É possível, Bia, construir um triângulo usando os palitos 4 centímetros, 9 e 15? Por quê? Ajude Bia a escolher 3 palitos que lhe permitam realizar sua tarefa. Então, vamos lá, ó. 4 mais 9 é 13. 13 é menor que 15. Então, qual que seria a condição? Não teria que ser o inverso? A soma dos dois tem que ser maior do que o terceiro. Então, não é possível construir um triângulo usando os canudos 4, 9 e 15, né? Pois 15 é maior que 4 mais 9. E pela condição de existência do triângulo, cada um dos lados deve ter medida menor
que a soma das medidas dos dois lados, certo? Então, apenas com os palitos 9, 15 e 20 é possível construir um triângulo. Então, sempre nós temos que verificar isso, tá? O próximo exercício faz a gente entender bem melhor o que é isso, ó. Em cada caso, verifique e escreva se existe ou não um triângulo cujos lados medem respectivamente. Então, vamos lá, ó. Vamos começar com o A. 3 mais 5 é igual a 8. 8 é menor que 9. Então, eu não construo um triângulo. 4 mais 5 é igual a 9. 9 é igual a 9. Tem que ser maior. Então, eu também não construo um triângulo. 15 mais 23 é igual a 38. 38 é maior que 35. Legal, então com esse eu construo um triângulo. 28 mais 37 é 65. 65 é menor que 68. Então eu também não construo um triângulo. Então eu só consigo construir um triângulo com a letra C. Condição de existência. Para que saibamos se 3 segmentos de medidas A, B e C podem formar um triângulo, é preciso que a soma de qualquer dos 2 destes segmentos seja maior que a medida do terceiro lado. Então, vamos guardar bem isso, viu? Isso é uma questão muito importante de qualquer exercício que peça para a gente achar uma construção de um triângulo através de medidas, tá? Então, a soma de 2 lados tem que ser sempre maior que o lado terceiro. Vamos para a página 8 agora, exercício 4. Agora a gente vai trabalhar com ângulos. Rafaela quer construir triângulos e está pensando nas medidas que utilizará para os ângulos internos de cada um. Então, a Rafaela, ela quer construir os triângulos usando esses ângulos internos. Verifique com qual ou quais dos grupos da medida de ângulo acima será possível construir seus triângulos. Então, primeiro vamos a outra definição de existência de triângulo, agora através de ângulos. Ó. A soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo qualquer é sempre 180 graus. Então, para um triângulo existir, a soma dos seus ângulos internos sempre tem que dar 180 graus. Então, vamos voltar lá no exercício. Ó. Então, eu vou pegar lá no primeiro, 30 mais 50 mais 80. Ele dá 160. 160 é diferente de 180, porque para ter um triângulo eu tenho que ter 180 graus. Então, o A não forma um triângulo. Vamos ver o B. 42 mais 65 mais 93 é 200. 200 é diferente de 180. Então, o B não forma um triângulo. Vamos ver o C. 43 mais 65 mais 72 é 180. 180 é igual a 180, né? Então, o C forma um triângulo. Vamos ver o D. 21 mais 49 mais 110 é igual a 180. 180 igual a 180, o D também forma um triângulo. Então, recapitulando, para formar um triângulo, eu tenho que ter a soma dos ângulos internos iguais a 180 graus. Vamos para a página 15 agora, exercício 1. Vamos relembrar uma importante propriedade? Para isto, calcule a soma das medidas dos ângulos internos do triângulo a seguir. É a mesma coisa que a gente acabou de fazer. Então, vamos lá. 42 mais 120 mais 18, 180. 90 mais 55 mais 35, 180. 48 mais 61 mais 71, 180. Tá vendo? Por isso que eles construíram um triângulo, pois a soma dos seus ângulos é 180. Vamos para o exercício 2.1. Leia atentamente as situações apresentadas a seguir e resolva cada uma delas. No brinquedo a seguir, qual é a medida do ângulo entre a escada e o corredor?
Justifique sua resposta utilizando argumentos matemáticos. Então, vamos lá. Eu tenho uma escada e o escorregador. Do ponto da escada ao chão é 55 graus. Do ponto do escorregador ao chão é 30 graus. O exercício quer que eu descubra qual é o ângulo formado entre a escada e o escorregador. Descobrimos, né, aprendemos anteriormente que a soma dos ângulos tem que dar 180 graus. Então, vamos lá. X mais 55 mais 30 é igual a 180 graus. Regrinha de equação. X de um lado, número do outro. O número, quando ele passa para o outro lado, ele fica negativo ou positivo, né? Inverte-se o sinal. Como os dois são positivos, ficou para lá negativo. Então, eu vou fazer 180 menos 55 menos 30. Vou achar que meu x tem valor de 95 graus. Então, qual é o ângulo? 95 graus. Vamos para o exercício 2.2. O triângulo ABC é isósceles de base AB. O que é isósceles? Dois lados iguais e um diferente, né? As medidas dos ângulos de base marcados com X são desconhecidos. Escreva como você explicaria a um colega como determinar a medida desses ângulos. Então, vamos lá. Regra básica. A soma dos ângulos tem que dar 180 graus. Então, eu vou somar. 40 mais x igual a 180. Tem um x, 2x. Então, eu posso escrever 40 mais 2x igual a 180 graus. X de um lado, número do outro, invertendo o sinal quando ele muda de lugar. 2x é igual a 180 menos 40. 2x é igual a 140. Agora, o que eu vou fazer? 2 vezes o valor de x é igual a 140. Então, eu vou aplicar a operação inversa. 140 eu vou dividir por 2 para descobrir o valor de 1x. X é igual a 70. Vamos para a página 17, exercício 4. 3 amigos encontram-se em pontos diferentes, não alinhados, de uma praça. O primeiro avista os outros dois sobre um ângulo de 60 graus. O segundo avista os outros dois sobre um ângulo de 78 graus. Primeiro, faça um esquema para representar tal situação. Segundo, sob qual ângulo o terceiro amigo irá avistar os outros dois? Então, eu fiz aqui um esquema, né? Desenhei um triângulo e marquei. Primeiro amigo enxerga os dois sobre 62 graus. O segundo enxerga os outros com 78 graus. E o que o meu exercício quer saber? O terceiro. Então, eu vou chamar esse meu ângulo desconhecido de x. Seguindo a regra de existência de triângulo através de ângulos, x mais 78 mais 60 tem que ser igual a quanto? 180. X de um lado, número do outro, invertendo o sinal. X é igual a 40. Página 17, vamos para o exercício 5.1. Observe o triângulo a seguir. Primeiro, observe o triângulo a seguir. Então, eu tenho um triângulo, onde eu tenho os ângulos 80, 70 e o x. Qual a medida do ângulo x desse triângulo? Mesma coisa. X mais 80 mais 70 igual 180. X de um lado, número do outro. 180 menos 80 menos 70. X é igual a 30. Alternativa D. Vamos para o exercício 5.2. Observe o triângulo a seguir.
Novamente, a soma de todos os ângulos é igual a 180. Então, vou somar. 4x mais 40 mais 2x mais 20 mais 6x mais 60 igual a 180. Vou agrupar agora x com x, número com número. Então, eu tenho aqui, ó, 4x, 2x, 6x. Então, 4 mais 2 mais 6, 12. E agora eu vou somar com o quê? Os 40, né? Então, 40 mais 20 mais 60, 120 também. Então, eu sei que 12x mais 120 é igual a 180. X de um lado, número do outro, 180 menos 120, dá 60. Vou colocar o meu resultado um pouquinho aqui para cima para estender a conta, tá? Vamos lá. 2x é igual a 60. 60 dividido por 12, 5. Então, quanto vale meu x? 5. Então, vamos lá retomar um pouquinho o que a gente acabou de aprender. Os principais conceitos de existência do triângulo. Então, a medida da soma de dois lados tem que ser maior que a medida do terceiro lado, né? Então, se eu pegar o B mais o C, tem que ser menor que ele tem que ser menor que o A. Desculpa, tem que ser maior que o A. Se eu somar A mais C, tem que ser maior que o B. E se eu somar A e B, o valor tem que ser sempre maior que o C, tá? E o outro é a soma de todos os ângulos internos de um triângulo tem que ser igual a 180, né? Então, todos os ângulos internos têm que ser igual a 180 a soma. Tudo bem? Espero que tenha ajudado vocês a resolver esse primeiro exercício, essa primeira atividade. Assistam às aulas do Centro de Mídia, revejam essas aulas que aconteceram no fim do mês passado, comecinho desse mês, tá? Lá no YouTube, no canal do 8º ano, tá? Todas as aulas de matemáticas disponíveis para vocês estarem assistindo. Assistam. Entreguem as atividades. Tem a primeira, entreguem todas as atividades, porque o Papai Noel já está chegando, né? Falta pouco aí para a gente encerrar o ano letivo, então não fique para trás. E se tiver alguma dúvida, é só chamar no Zap, que a Pro Paula responde para vocês. Tudo bem? Um beijão para vocês e até a próxima!